Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma nova temporada do Por Dentro do Catavento. Só que dessa vez na sessão da vida, a sessão que fala sobre biologia. Eu sou a Maria Cecília Bicarato. Eu sou o Tarcísio. E aqui na sessão da vida a gente vai falar um pouquinho, como a Maria Cecília falou, sobre a biologia. Então a gente vai mostrar muita coisa sobre... Tem o aquário, tem os venenosos, tem o corpo humano, tem o DNA e tem os seres vivos também. Então já sabe, né? Se você faz biologia, se você é professor de biologia, se você gosta de biologia, então vocês não podem perder. Nós vamos mostrar essa sessão, que é uma das maiores sessões aqui do Museu Catavento, que recebe muitas pessoas. Nós vamos mostrar em detalhes cada parte dessa sessão incrível. Os episódios estão imperdíveis. Então já sabe, pessoal, já ativa o sininho para vocês ficarem sabendo quando saem novos episódios. Se vocês assistiram os outros episódios da série, só voltar na playlist que vocês vão gostar bastante. Não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos. Amigo, antes da gente começar, vamos se apresentar um pouco para o público? Vamos sim. Bom, então como eu falei, eu sou a Maria Cecília Bicarato. Eu sou formada em Biologia, me formei em 2019 e sou recém-pós-graduada em Manejo de Animais Silvestres. Trabalho aqui no Museu Catavento desde 2018, então já vai para uns 3 anos que eu estou aqui. Então, eu me chamo Tarcísio, eu sou biólogo também formado, me formei no ano passado. Eu entrei aqui como estagiário em 2017, então mais ou menos uns 4 anos. Hoje eu sou monitor sênior dessa sessão que eu amo de paixão, então assim, eu adoro falar sobre biologia, ensinar sobre biologia. E essa sessão que fala sobre a vida, sobre a biologia, que é o estudo da vida, nada melhor do que a gente começar falando sobre a origem da vida, né, amigo? Sim, sim. Bom, então pra gente começar, eu tenho inúmeras perguntas para te fazer. Por que é importante estudar a vida? Há quanto tempo a gente estuda a vida? Quando surgiu o primeiro ser vivo? São ótimas perguntas, Maria Cecília. O que acontece? É importante estudar a vida para a gente tentar entender de onde que surgiram os seres vivos, como que eles surgiram, quais foram as hipóteses. Se estuda a vida desde Aristóteles, desde da Grécia Antiga. Então é muito importante, há muito tempo, imagina. Bom, Tato, você falou sobre Aristóteles. E essa questão da origem da vida acaba se tornando um ponto meio filosófico, histórico, porque não é de hoje que nós, seres humanos, temos esses questionamentos, né? Da onde surgiu a vida, como existiu a vida. Então são questionamentos que vêm há anos, há décadas. E aí, nos nossos vídeos, nós vamos abordar a visão mais científica desse assunto. Bom, Maria Cecília, apesar de Aristóteles ser um dos primeiros a pensarem sobre a origem da vida, só que aí existem evidências que mostram que povos antigos, como por exemplo os astecas, povos indígenas já pensavam como que surgiram os seres vivos, da onde que surgimos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como que surgiram essas hipóteses, como que foram abordadas e como que a ciência ela se baseou nisso como as novas evidências evolutivas. Então cada um foi criando ali a sua hipótese, mais ligada ao criacionismo, né? E a partir daí, então, que começa a surgir esses principais questionamentos, né? Referente à vida, se os deuses criaram a vida. Então, tudo isso está dentro da primeira hipótese que nós vamos levantar, que é o criacionismo, né? Certo, isso mesmo. Vamos saber mais um pouquinho? Como podemos ver, esse painel da origem da vida, ele se chama Origem da Vida e Origem dos Seres Vivos. Ele mostra o tanto de seres vivos que existem hoje em dia. Então mostra a quantidade de plantas, animais, bactérias, né? Isso mesmo. E através dele a gente vai falar uma das primeiras hipóteses, que é a hipótese do criacionismo. Nessa hipótese, eles acreditavam que uma força divina, uma força superior, ela criou todos os seres vivos exatamente do jeito que elas são hoje. E essa teoria ela era muito associada com religião. Então eles acreditavam que um Deus criou esses seres vivos, como por exemplo no 7º dia, e aí esses seres vivos eles não se modificavam através do tempo. Entendi. Então, nessa sua explicação, a gente acaba caindo numa outra hipótese, né, que é o fixismo, onde os seres vivos foram criados dessa forma há muito tempo atrás e eles continuam assim até hoje. Por exemplo, a força divina criou a baleia há milhares de anos atrás
dessa forma e ela continua da mesma forma até hoje, seria isso? Exatamente. E no fixismo, eles acreditam que, por exemplo, os fósseis que são encontrados pela paleontologia, eles eram restos de animais que não entraram na Arca de Noé. Então, assim, ele está muito ligado também à religião e à hipótese do criacionismo. E isso, né, na visão cristã, né, porque diversas religiões, culturas foram criando a sua visão de origem da vida de acordo com as suas crenças, com as suas mitologias, certo? Exatamente, é isso mesmo. Com o tempo, essas teorias, essas hipóteses do criacionismo, do fixismo, foram caindo por terra, né? Correto. E aí foram surgindo outras hipóteses. Que hipóteses são essas? Sim, Maria Cecília. A hipótese do criacionismo, ela perdurou durante muito tempo. As outras hipóteses só surgiram mais ou menos com o que a gente chama de revolução científica. E aí surgiu também, mais ou menos a partir do século XVII, duas teorias muito importantes, que é a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. Prestem bem atenção nessa parte, porque são assuntos importantíssimos que sempre cai na prova lá na escola, hein, pessoal? Exatamente. A primeira hipótese, que é a hipótese da biogênese, eles acreditavam que os seres vivos, eles surgiam a partir de uma matéria inanimada. Inanimada? Isso. Por exemplo, o surgimento de jacaré, eles acreditavam que esse jacaré ele surgia da lama do pântano, já que o jacaré vive no pântano. Então, com o passar do tempo, essa teoria ela foi refutada com uma outra teoria que a gente chama de biogênese. Essa teoria da biogênese, ela acredita que todo ser vivo ele é descendente de outro ser vivo. Então, bio, vida, gênese, surgimento? Isso, exatamente. Ficou meio confuso, né, Maricília? Vamos simplificar utilizando outro painel que a gente tem aqui? Bom, pessoal, para simplificar a hipótese da biogênese a gente vai usar a formiguinha aqui, bem legal. Meu Deus, que formiga gigantesca! Essa formiga faz um super sucesso aqui na seção da vida, né? Isso mesmo, mas é que ela está aumentada 100 vezes só. Aqui na frente, vem aqui câmera, olha só como ela é pequenininha. E como o Tato falou, ela foi aumentada em 100 vezes. Então, as formigas elas são consideradas insetos, ou seja, elas possuem um corpinho dividido em 3 partes. Cabeça, tórax, que é o meio do corpinho, e abdômen. Bem legal, né? Pessoal, olha como é legal nós observarmos esses pelinhos, cerdas, né? Que elas têm aqui na região da boca. Muito interessante, né? Bom, Maricília, você está com medo dessa formiga? Você já imagina você encontrar uma formiga desse tamanho? Eu tô correndo. Imagina. Quase do tamanho de um cachorro, né? Deus me livre. Voltamos à teoria da abiogênese, eles acreditavam que, por exemplo, essa formiguinha aqui, ela surgia lá do pote de açúcar. Então, por exemplo, quando você encontra um açúcar cheio de formiga, eles acreditavam que daí surgiam as formigas. Já na teoria da biogênese, a gente sabe que a formiga, ela vem da onde? Do formigueiro. Ela sai lá do formigueiro. Vem cá, pessoal, vem ver o tamanho desse formigueiro aqui, ó. Então isso aqui, Tato, é uma réplica de um formigueiro? Isso mesmo. Então, pessoal, na teoria da biogênese, a gente sabe que a formiga, ela veio aqui da rainha. A rainha, ela coloca o ovo e aí ela vai passar por transformações? Isso, certo? e transformações exatamente. E ela vai fazer todo o processo onde no formigueiro, cada uma tem uma função, até ela sair do formigueiro e ir lá buscar o açúcar. Legal, né? Muito interessante. Então, Tato, depois de toda essa explicação sobre biogênese, a biogênese caiu totalmente por terra também. Exatamente. Ela ainda caiu mais por terra depois dos estudos, por exemplo, do Charles Darwin, onde ele surgiu a teoria da evolução e aí foi comprovado que a biogênese é a que existe e é a que é a hipótese mais aceita na comunidade científica hoje em dia. E com a teoria da evolução, a hipótese do fixismo cai ainda mais por terra, né? Já que a teoria da evolução diz que os seres vivos vão mudando as suas características de acordo com a pressão do ambiente, certo? Exatamente, eles vão evoluindo conforme vai passando o tempo. Na teoria da evolução, Charles Darwin, ele estudou, por exemplo, os textilhões da ilha de Galápagos. Por exemplo... São pássaros, né? São pássaros, exatamente. Essas espécies, elas têm algumas diferenças morfológicas que diferenciam uma das outras. Por exemplo, temos a Maria Cecília, que se alimenta de frutas. E tem eu, por exemplo, que se alimenta de sementes.
Apesar de nós parecermos da mesma espécie, nós temos bicos diferentes. E aí, através do Darwin, ele conseguiu estudar que tanto a Cecília quanto eu vínhamos de um ancestral comum. Ou seja, de um avô em comum? De um avô comum, exatamente. E aí, por algum motivo, a gente acabou se separando. Isso, e aí geralmente essa separação ela ocorre uma barreira geológica, pode ser uma separação de ilha, uma montanha. Por exemplo, aqui, como nós estamos sentados, surgiu uma barreira entre a gente e ficamos separados. O lugar que eu estou, o alimento que eu consumo é frutas. Então, meu bico vai ser característico de uma alimentação de frutas, seria isso? Isso mesmo, isso mesmo. E o seu bico mais característico para uma alimentação de sementes, é por aí, né? Isso mesmo. Então, a teoria da evolução, ela pode ser vista nesses exemplos. E nós temos uma gama de diversidade, de espécies, características diferentes, juntas, que vieram de um ancestral em comum. E é dessa forma que nós conseguimos ver, caracterizar todos os seres vivos que existem no nosso mundo. Por isso que é muito importante esse estudo do Darwin e da teoria da evolução. Para a gente tentar entender de onde que a gente veio, de quem eu sou, de onde que eu surgi. Então, é muito importante a gente tentar entender como os seres vivos eles surgiram, como que eles foram evoluindo e assim, para tentar entender o nosso lugar na biodiversidade, no ecossistema. E eu acredito também, Tato, que é isso que instiga os pesquisadores dessa área. Sempre está buscando novas evidências, novos ancestrais, para a gente entender realmente de onde a gente veio, de onde a vida veio e tudo mais, né? Bom, como nós não conseguimos responder essa pergunta da origem da vida, nós vamos precisar de um vídeo 2. Então, vai ficar para o próximo episódio, que nós vamos apresentar mais um pouco sobre essa questão da origem da vida, a classificação, a biodiversidade e muito mais. Mas dessa vez, à luz da teoria da evolução. Bom, eu quero te agradecer muito, Tato, por essa nossa conversa. Foi muito incrível e é isso. Imagina, Maricília, eu que agradeço pela chance de falar esse tema que eu sou apaixonado e que é muito importante para os alunos, professores. E com isso, Maria Cecília, do que você precisar para explicar algum painel, alguma sessão dessa origem da questão da vida, você pode contar comigo, tá? Então, pode deixar, claro que eu vou te chamar, porque tem muito assunto pra gente ainda demonstrar aqui nessa nova temporada do Por Dentro do Catavento na Sessão da Vida. E com certeza eu ainda vou te chamar para mais assuntos pra gente conversar. Beleza, fica no aguardo então. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo do Por Dentro do Catavento aqui na Sessão da Vida. Isso, e não esquece de compartilhar, de mostrar para seus pais, para seus amigos, professores, papagaio, para todo mundo que você queira mostrar esse vídeo que ele é maravilhoso e que ele fala de um tema muito bom, que é muito interessante, que é a biologia. Tchau, tchau e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu!